Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa conversa referente à covariância entre parentes. Nós já apresentamos na conversa anterior, a primeira parte, algumas definições importantes e por fim falamos que a covariância entre parentes poderia ser estabelecida utilizando dois métodos. O que a gente chama método direto e o método geral. Nós realçamos a importância de se conhecer essa covariância, tanto no conceito estatístico, na área de componente de variância, principalmente para estimar a variância genética, e uma grande importância a covariância entre parentes, num contexto bem amplo, onde você tem informação de uma determinada variável, você avalia um indivíduo, normalmente a gente denomina dentro do programa de seleção recorrente de unidade de teste, e posteriormente nós temos uma unidade melhorada num determinado tempo, num determinado espaço, mas é importante estabelecer essa covariância. A covariância entre os valores genotípicos dessas duas unidades. Então essa é a nossa covariância entre parentes. Pois bem, então nós apresentamos o método, que seria o método direto. E agora nós vamos tratar do método geral, né? Então veja que a gente precisa relembrar o método anterior. No método anterior, que era o método direto, eu pensava em calcular a covariância entre dois indivíduos, I e J, supostamente aparentados, e qualquer que seja essas informações vindas de qualquer origem, porque nós estamos pensando no aspecto genético. Então não está condicionado a um determinado local, um determinado experimento, e nem que seja contemporâneo. Pode ser em espaço de tempo defasado. Pois bem, então eu preciso fazer a covariância desses valores genotípicos. Nós precisamos relembrar o que é o valor genotípico. O valor genotípico é uma escala arbitrária que a gente estabelece aí para os genótipos. Nós já falamos que a gente pode começar com x1, x2, x3, ou U mais A, ou U mais D, U menos A. Então é possível trabalhar com valores genotípicos. Então é possível, em certas ocasiões, mais apropriado, trabalhar com valores genotípicos codificados. Ou, nesse caso específico, nós pretendemos trabalhar com aqueles valores genotípicos que são os valores genotípicos determinados por um modelo biométrico que leve em consideração as informações gaméticas que dê origem àqueles genótipos. Poderia ter outro modelo, que é o modelo de dose. Então, nós vamos falar sobre a covariância entre parentes, entre valores que expressam o valor genotípico, e dado por esse modelo, o modelo gamético que nós já discutimos aqui. Então, no método que nós falamos anteriormente, o método direto, eu teria que ter os dois indivíduos, e para estabelecer o valor genotípico, eu teria que conhecer a genealogia. Então, a partir de um indivíduo, eu ia gerando informações gaméticas, genotípicas, o valor genotípico de um indivíduo, e a genealogia traçava os genótipos e as relações gaméticas, as relações genotípicas do outro indivíduo. Era um caminhar numa estrutura genealógica, uma árvore genealógica. Agora não. Nesse método geral, nós vamos pensar em dois indivíduos. Esquecer a genealogia. Então, gerar uma expressão geral. E essa expressão geral vai me dizer qual que seria essa covariância, mas vai estar dependente, daí sim, da genealogia.
Então, ao invés de ter a genealogia para gerar a covariância, eu tenho a covariância, né, um método geral, que depende, né, se eu quiser contemplar essa expressão, eu contemplo, e se eu quiser saber o valor associado, eu trago, então, a posteriori, informações dessa genealogia. Então, essa é a diferença básica. Então, vamos pensar no que seria essa covariância entre aparentados, entre o valor genotípico. Vamos assumir que existe um indivíduo I, X, um indivíduo Y. Esse indivíduo ele tem um genótipo, se ele é um indivíduo I, não vamos chamar de AM e AP. AM e AP são dois alelos. Um alelo AM é o alelo que recebeu da mãe. O alelo AP que ele recebeu do pai. E nós vamos usar o índice I para falar que é o indivíduo I, o indivíduo X. Temos o indivíduo J, que também recebe um alelo do pai, um alelo da mãe, um AM e um AP. Vamos denominar como sendo AJM. Ele recebeu o alelo AM e determinou o aparecimento do indivíduo J. Então, é apenas, nós vamos usar essa indexação. IJ para indivíduos, M e P para designar a origem gamética do pai e da mãe. Se ele tem esse genótipo, né, ele tem esse valor genotípico para cada genótipo. Vamos pensar em um A grande, tem um Y, um 1, ou Y A grande. Então, é a expressão do valor genotípico que aquele indivíduo apresenta. Também aqui designado. Bom, se ele tem esse valor genotípico, eu posso invocar aquele modelo gamético e aí colocar o valor genotípico em função dos gametas que lhe deram origem ou que ele vai, né, proporcionar os efeitos. Então, eu tenho um efeito gamético alfa-I-M, alfa-I-P, e o efeito da interação intra-alérica delta-I-M, delta-I-P. O mesmo raciocínio para o indivíduo J, ou indivíduo Y. Então, a covariância entre parênteses é a covariância entre os valores genotípicos já estabelecido. Não depende de nada de genealogia dos indivíduos, né, quaisquer tomados no tempo, no espaço, no mesmo tempo, no mesmo espaço, ou tempos ou espaços diferentes. Então, eu vou empregar propriedades de covariância. É uma soma, uma relação linear do valor genotípico, outra relação linear do outro valor genotípico, e vou imaginar que essa covariância vai ser desdobrada em covariância desse alfa-I, alfa-J. Temos 2 alfa-I, né, e 2 alfa-J, então vai surgir essas combinações. Nós vamos chamar isso aqui, eu vou decompor essa covariância em θ1 mais θ2 mais θ3. O θ1 eu vou detalhar, né, toda a covariância que envolve o efeito gamético do genitor I e do genitor J, das várias origens. Materno com materno, materno com paterno, materno com paterno e paterno com materno. Então, é o primeiro θ. O segundo θ é aquela parte da covariância que vai envolver o efeito gamético mais o efeito da interação intralérica, né? Que são os desvios da dominância. E, por fim, o θ3, que representa a parte da covariância que envolve esses efeitos de delta IMP com delta JM, JP. Então, bom, né? Essa por propriedade de covariância, ela vai ser a soma desses θs que representam aí conjuntos de covariância. Pois bem, então nós vamos destrinchar primeiro, né, o que é θ1, depois θ2, depois θ3, mas precisamos relembrar de alguns aspectos. Quando a covariância ela envolve dois efeitos gaméticos,
Então, por definição, é uma esperança desse, né? A covariância de xy, a esperança de xy, menos a esperança de x, a esperança de y. Então, a covariância desses αi e αj, a esperança de αi e αj, menos a esperança de αi, menos a esperança de αj. A esperança do alfa representa a média daquele efeito gamético, e nós sabemos que a média dos efeitos gaméticos, ou a média dos efeitos devido à dominância, é igual a zero. Então, na verdade, essas covariâncias vai depender apenas dessa esperança desse produto. Mas eu também já tenho pressuposição a respeito dessa esperança. Se for efeitos semelhantes, iguais, se envolver o mesmo α1, ou seja, α e m com α e m, então a esperança dele com ele mesmo vai dar a esperança dele ao quadrado, que representa, né, a variância gamética, que é a metade da variância aditiva. Se for dois alfas diferentes, né, são alfas do indivíduo I e do indivíduo J, mas que envolve aí origem, uma paterna, outra materna, se for diferente, nós vamos imaginar que são independentes, e a esperança é igual a zero. Né? Então, veja que existem essas observações no momento da dedução. Né? Nós também podemos lembrar aqui sobre probabilidade. Né? Probabilidade de dois alelos ser idênticos é 1 menos a probabilidade de ser diferentes, idêntico por acedência. E, obviamente, se eu tenho dois alelos idênticos, significa que os efeitos entre eles são iguais e são iguais a alfa. Se for diferente, então nós vamos considerar dois diferentes e volta a essa propriedade de que a esperança seja igual a zero. Só pelas considerações que a gente poderá demandar aqui na hora das deduções. Então vamos voltar ao nosso objetivo. Destrinchar θ1, θ2 e θ3. O θ1 nós já vimos anteriormente. Né? É uma covariância entre vários alfas. São 4 covariâncias. Vamos pegar uma delas. O que ocorrer com uma delas, a gente vai dizer que se verifica em relação aos demais. Vou pegar na covariância, essa covariância no primeiro termo, que envolve α e m com αjm. Alfa e m com αjm. Né? Então, nós vamos usar esse primeiro elemento. Então, existe duas chances. Esses alfa ou representa alfa dos alelos I e J que sejam idênticos, ou representa que sejam diferentes. Então, são efeitos gaméticos de dois alelos. Ou eles são idênticos ou não são idênticos. Se são idênticos, essa esperança, essa covariância, né, que na verdade se resume a essa esperança, então posso falar que essa esperança representa a covariância. Se for idêntico, representa essa esperança desse produto, dado que seja idêntico. Se for diferente, representa mesmo essa esperança, dado que são diferentes. Então é a mesma esperança, numa condição que são idênticos, numa condição que não são idênticos. Se não são idênticos, se são diferentes, nós já falamos que isso aqui é zero. Então isso desaparece. Mas se são idênticos, significa que eles, o αi, m e αjm, representam o mesmo alfa. Então, a esperança de alfa ao quadrado, que é a variância gamética, que é a metade da variância aditiva. Então, um daqueles elementos nós já, então, estabelecemos. Nós precisamos agora saber o que acontece com os outros três. Vai ser a mesma coisa. Não posso generalizar. Então, eu descobri quanto é que vale esse primeiro. Esse primeiro envolve o alelo AIM, o alelo JM. E só vai ocorrer
se eles for idêntico, e vai multiplicar por metade sigma 2A, como nós já vimos aqui, metade sigma 2A. Se eu trouxer esse elemento aqui para ser analisado, vai ter algo semelhante. Vai ser a probabilidade envolvendo um alelo AIM, agora com o alelo AJP, que multiplica metade sigma 2A. Se eu tratar esse elemento, envolve o IP, o efeito IP, então é dado o alelo AIP. Envolve o efeito gamético JM, é dado o alelo JM, multiplicado por metade sigma 2A. E assim vai, por fim, nós podemos somar esses 4 elementos, vai ter o fator comum, metade da variância aditiva, e multiplicado por essa soma de probabilidade. Mas a gente vai ver no futuro que essa soma de probabilidade, dado 2 indivíduos que tem o alelo AB e o outro indivíduo Y que tem o alelo CD, a média dessas probabilidades de A ser idêntico a C, A ser idêntico a D, B ser idêntico a C, B ser idêntico a D, tá certo? Se a gente pegar 2 indivíduos X, o indivíduo Y que tem os formados pelos gametas, ou representados pelos alelos AB e o outro CD, se eu pegar essa probabilidade, mais essa probabilidade, mais essa probabilidade de ser idêntico, mais essa dividido por 4, eu tenho por definição, se eu dividir por 4, o coeficiente de parentesco entre X e Y, se eu dividir por 4. Então, isso aqui vale, não está dividido por 4, tá certo? Vale 2 vezes o coeficiente de parentesco de X e Y. Se eu dividir por 2, vale 4, desculpa, 4 vezes, se eu dividir por 4, dá o coeficiente de parentesco. Como não dividir por 4, dá 4 vezes o coeficiente de parentesco. Mas existe esse meio, então eu posso dizer que θ1 representa, né, o 4 dividido por 2, 2 vezes R de XY sigma 2A. Então está revelado na covariância entre parênteses, né, a covariância entre parênteses, entre X e Y, é igual a θ1 mais θ2 mais θ3. O valor de θ1 já está conhecido, 2R de XY sigma 2A. Vou procurar saber quanto é que vale θ2. Então, o próximo slide é uma proposta de achar o θ2. O θ2 é aquela parte da covariância que envolve um efeito gamético, né, um efeito aditivo, com efeito devido ao desvio da dominância. Mas os efeitos são não correlacionados. Não existe covariância, essa é a pressuposição. Os efeitos têm todos eles médias iguais a 0, e as covariâncias entre efeitos diferentes, ou mesmo dentro do efeito mais remetendo alfa 1, alfa 2, delta 1, 2 com delta 1, 3, são todos eles não correlacionados. Então, posso dizer que esse θ2 representa covariâncias nulas, né? Então, esse elemento todinho, esse aqui vai ser 0, esse vai ser 0, esse vai ser 0, esse vai ser 0. Resolvido o meu problema. θ2 é igual a 0. Então, agora eu preciso ter θ3, que é o último que falta para eu, então, achar a covariância entre x e y. Esse θ3 envolve esse efeito de interação intralérica dos alelos que constituem o indivíduo X, né, de origem denominado de I, e o indivíduo J é o indivíduo Y. Então, é a covariância entre esses dois efeitos. Se esses dois efeitos envolver alelos idênticos por ascendência, trata-se de efeitos iguais. Se são efeitos iguais, vai ser a esperança desse valor ao quadrado, que representa a variância. Então, a variância devido à dominância é a esperança desses efeitos ao quadrado,
menos a esperança desse efeito todo ao quadrado. Como a média é igual a zero, nós então afirmamos que a esperança desses delta e j ao quadrado são todas elas iguais a sigma 2D. Se for diferentes, né, essa esperança é nula. Então a questão é saber se são iguais ou se são diferentes. Então se eu tomar dois alelos, e eles precisam ser simultaneamente iguais. Para ser simultaneamente iguais, se eu tenho x e y, aqui A, B, C, D, é necessário que A seja idêntico a C e, simultaneamente, B tem que ser idêntico a D, para dar a mesma interação. Então, ou existe outra alternativa, que A, né, seja idêntico a outra alternativa, era que a possibilidade de que A seja idêntico a D e B a C. Né? Tem que tomar dois pares conjuntamente. Então, essa esperança só vai ser diferente de zero se existir essa primeira probabilidade, né? O A e M, pegar o M com M e, simultaneamente, o P com P, dos dois genitores. Ou pegar o M com P e o P com M, nessas duas situações de igualdade. Qualquer outra situação que vai estar envolvida aqui vai resultar em delta diferente e, consequentemente, esperança nula. Então, vai existir duas situações prováveis que os deltas sejam iguais. Nessas duas situações, eu vou ter a esperança de delta ao quadrado na primeira situação e aqui na segunda situação. A primeira situação destacada aqui pelas conexões azuis e a segunda pelas conexões vermelhas. Então, nessas duas situações, as demais desaparecem, eu tenho sigma 2D. Então, esse sigma 2D vai estar acompanhando essa soma desses dois valores de probabilístico, de probabilidade, esses dois valores probabilísticos. A essa soma, nós denominamos de coeficiente U. Né? É um termo coeficiente U que acompanha ao componente da variância atribuída ao desvio da dominância. Então veja que a covariância entre parênteses é dado por 2R de xy sigma 2A mais U de xy sigma 2D. Então está estabelecido uma fórmula que é a das mais importantes dentro da área de genética quantitativa, que nós consideramos o dogma central da própria genética quantitativa. De tão importante que ela é, da gente fazer essa associação, que nós já falamos em conversas anteriores. Né? Isso é importante porque eu tenho a população, eu amostro a população, eu faço o experimento, tá certo? E esse experimento, à luz da estatística, ele é analisado, ele é gerado a informação de sigma 2G. E o indivíduo, dado a estatística, ele me fornece esse dado. E eu, como geneticista, começo a fazer a interpretação à luz da genética. E esse sigma 2G eu sei de um princípio básico, que nós já falamos. O estatístico vai dizer, isso aqui representa a variância genética entre as unidades de seleção, as unidades que você está me mandando para teste. Né? Qualquer experimento, qualquer estatística, se você testar aí vários tratamentos, vários adubos, isso aqui é a variância genética entre as médias dos tratamentos. Isso aqui é a variância genética isso aqui é a variância, não é genética, se for entre adubo, é a variância entre as médias dos tratamentos de adubo, ou de controle de doença, ou de tecnologias, qualquer coisa. Isso é estatística, problema da estatística. E para nós temos conhecimento a mais. A variância genética entre, mas a variância genética entre é igual a covariância dentro. E a covariância dentro eu sei, por essa fórmula, ir em direção a valiosas informações, que é a variância aditiva e a variância devida à dominância.
Por isso que nós falamos que ela é a essência do melhoramento. Tá certo? E esses... Mas eu preciso saber, então, dado 2 indivíduos, x e y, eu tenho essa covariância. Mas, afinal, quanto é que vale? Vale metade, 1/4, 1/8? Bom, eu preciso do RXY. Eu preciso do 1 de XY. Aí eu preciso da genealogia. Eu preciso conhecer X e Y. O que é X e Y? É meu irmão? Então me dá a genealogia. É uma mãe, cruzado com a população, gerou 2 indivíduos, são meios irmãos, ou irmãos completos, ou pai e filho, e assim vai. Então agora eu vou perguntar para aquele que gerou esses indivíduos, essas famílias, que tipo de genealogia estaria envolvido naquela técnica. Então, eu vou sim precisar dessa genealogia para estabelecer o coeficiente de parentesco. Mas cabe aqui, então, falar sobre o coeficiente de parentesco. Vamos dar os nossos conceitos. A gente usa muito esse coeficiente proposto por Malekov, em 1948. Parentesco é uma relação entre 2 indivíduos. Então, tem aqui o indivíduo X, aqui o indivíduo Y, representado, tem um genótipo representado pelos alelos AB, o indivíduo Y pelo CD, né? E eles são capazes de produzir gametas. Vamos pensar que esse aqui produz um gameta X pequeno, esse aqui produz o gameta Y pequeno. Então, nós temos aqui 2 definições de coeficiente de parentesco. Uma que olha para o indivíduo. Então, é a média da probabilidade desses alelos ser idênticos por ascendência. Se eu olhar para o indivíduo, eu tenho que imaginar que A pode ser idêntico a C, ou A ser idêntico a D, ou B ser idêntico a C, B ser idêntico a D. Então, se eu calcular essa média, tá certo? Eu tenho o coeficiente de parentesco. Então, eu pego 2 indivíduos. Esse é um conceito importante. Aí eu sou do grupo sanguíneo O. Né? Então, está eu aqui. Sendo do grupo sanguíneo O, eu tenho I, o alelo I e I. Característico do grupo sanguíneo O. Existe um outro indivíduo aí, qualquer, que pode estar me ouvindo, tá certo? Esse indivíduo I também seja do grupo sanguíneo O, I. Ele é meu parente? Bom, nós temos alelos idênticos, I e I, mas não quer dizer que são idênticos por ascendência. Nós não temos ancestral em comum. Então, nosso I não necessariamente deriva de um mesmo ancestral. Bom, se os nossos avós eram os mesmos, então é possível que o I que eu tenho, né, eu herdei da minha avó materna, e aquele indivíduo que tem a mesma avó tem o mesmo alelo I, que é cópia do I da avó materna. Se existir isso, eu vou dizer que então nós somos parentes, porque nós temos 2 alelos idênticos por estado ou não, por funcionalidade ou não, mas mais do que isso, idêntico por ascendência. Eu tenho que me certificar que são cópias de um ancestral comum. Está atrelado a uma genealogia. Não estou dizendo que são idênticos por estado. Tem um alelo I, até a sequência nucleotídeo no indivíduo é a mesma sequência nucleotídeo no outro indivíduo. Mas então todo mundo que tem I são parentes? Não, não são. A ideia, esse sinalzinho de 3, não significa que ser igual. Ser idêntico por ascendência. É um conceito que remete à genealogia a ter um ancestral comum. Então eu posso olhar o indivíduo, mas posso ter outra definição, que essa definição me convida a olhar para o gameta. Então o indivíduo X produz um gameta. Esse gameta tem um alelo, né? Cada indivíduo portador de 2 alelos passa apenas um por vez por intermédio do seu gameta. Esse que o Mendel já tinha anunciado. Se eu pegar um alelo no gameta do indivíduo, outro alelo, né? De um outro gameta de outro indivíduo, se esses alelos forem idênticos por ascendência, olhando os gametas, não vou dizer então que eles são parentes.
Então veja que são, né, conceitos, né, que a gente vai fazer uso e que define aí esse parentesco. Parentesco. Nós temos aqui algumas propriedades, né? Vamos pensar nessas propriedades. Para realçar essas propriedades, nós vamos trazer aqui uma árvore genealógica. Então, são indivíduos, né? Tem até um ancestral comum, que é o indivíduo A, e ele deixa gametas A1 a 2, né? Gerou descendentes C e D. Foi feito, né? C casou com B, deixou o descendente F, D casou com E, deixou G, G e F casaram e tiveram o H. Então, está envolvido aí genótipos, está envolvido aí gametas. Você pode olhar os indivíduos pela origem, né, dos gametas que o formaram e os gametas que eles estão deixando. Então, se eu quero aqui o parentesco fixar esses dois indivíduos, F e G, nós podemos aplicar as duas definições. Vai ser essas probabilidades que envolvem esse alelo, essa formação gamética com essa com essa, essa com essa com essa. Então, nós temos aqui a média aritmética da coeficiente de parentesco. Ou nós podemos olhar os gametas básicos produzidos por F, representados genericamente por F pequeno, aqui produzido pelo indivíduo G maiúsculo, representado genericamente por G pequeno. Ou essa probabilidade aqui de dar o parentesco. Então, nós vamos considerar essa genealogia e se perguntar o coeficiente de parentesco entre F e G, nós podemos aplicar as definições. Bom, no próximo slide nós vamos aplicar um outro conceito. É lógico que a gente pode imaginar que esse F ele é cópia de B ou cópia de C. Então, F pode ser cópia de B, esse Ezinho, nós vamos dizer que representa a palavra ser cópia de, F pode ser cópia de B, ou F pode ser cópia de C. São duas alternativas, a probabilidade é meio. G pode ser cópia de D, ou G pode ser cópia de E. Então, a probabilidade é igual a meio. Nós vamos usar essa expressão nesse próximo slide. Então, vamos ver algumas propriedades interessantes que a gente vai usar no cálculo de parentesco. O coeficiente de parentesco de F e G pode ser dado por outras formas. Eu posso pensar em F e G e posso pensar em expandir o G. O G é filho de D e E. Então, o parentesco de F e G é filho de F, e eu expandindo G é DE. G é filho de D com E. Então, fiz uma expansão. E posso aplicar uma regra, uma propriedade, que R de F DE é metade de FD, FE. Então, isso aqui é uma propriedade interessante que nós vamos provar aqui. Aqui vai estar a prova. Então, F de F com G, nós já sabemos que é aquela definição 2, que isso aqui é verdadeiro. Mas eu posso decompor esse G. Esse G tem duas alternativas. Ou ele é cópia de D, ou ele é cópia de E. Então, o G pode ser isso ou isso. Estou aplicando a lei da soma. E eu sei que a probabilidade de G ser cópia de D, esse G pode ser cópia de D ou de E. Vale meio ou meio. Então, esse R de FG é metade dessa probabilidade. Mas essa probabilidade, a probabilidade de F ser idêntica a D, a probabilidade de F ser idêntica a D é tomar dois gametas. Então, é também a definição 2 de parentesco, o parentesco entre os indivíduos F grande e D grande. A probabilidade do gameta F pequeno ser idêntico a E pequeno é o parentesco entre os indivíduos F grande e E grande.
Então, demonstra-se que a propriedade de f e g eu posso expandir, né? Apesar de f e g ser, digamos assim, contemporâneo, eu posso dizer que envolve, eu posso expandir para o ancestral D e E, expandir G na direção de uma geração anterior, D e E na minha, então eu estou transitando na minha árvore genealógica. Essa propriedade me permite ir desse patamar, vamos chamar isso aqui de primeira geração, isso segunda geração, terceira geração, quarta geração. Eu que estou fazendo uma inferência na terceira geração, eu estou caminhando para trazer informação da segunda geração. Se eu quisesse, aqui eu caminhei desse lado aqui, lado direito. Se eu quisesse caminhar para o lado esquerdo, eu poderia. Então, a parentesco entre F e G, se eu desdobrar o F em BC, eu desdobro, então eu vou demonstrar que isso aqui vale metade de R de BG mais R de CG. Vamos provar isso. Então, começa aqui com aquela definição 2, e agora eu só vou dizer, né, que esse F, vou expandir esse F nessa direção. Ele pode ser cópia de B, ou pode ser cópia de C. Tem essas duas chances. Então, vai ser essa probabilidade de G, né, ao invés de ser igual a F, ser igual a B, desde que F seja cópia de B. Ou de G ser idêntico a C, desde que C seja cópia de F. Então, normalmente, isso aqui novamente é meio, coloca-se em evidência, G e B traduz o parentesco GB, G e C traduz o parentesco GC. Então, na minha análise, se eu encontrar aqui esse parentesco FG, eu posso expandir a minha expressão em relação ao lado direito, ao lado esquerdo. Tá certo? Então, a gente pode sempre expandir. Então, pois bem, se a gente estiver nesse patamar, a gente pode, né, ir para a ancestralidade fazendo essa leitura nessa árvore genealógica. Então, nós podemos caminhar tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Eu não posso caminhar num lado só e depois, no futuro, voltar a caminhar no outro lado da árvore. Eu tenho que explorar toda a possibilidade de avançar dentro de um período contemporâneo, avanço todas as possibilidades, vou nesse patamar para todo mundo, e aí sim eu posso avançar para outra ancestralidade no outro patamar. Se eu fizer assim, estarei correto na minha investigação da minha árvore genealógica. Uma propriedade 3, que é a consequência, então, o parentesco entre F e G, eu posso avançar F para BC. E posso, simultaneamente, avançar G para DE. Então, nós estaríamos avançando e, nessa mesma expressão, todo mundo no mesmo patamar. E aí, então, aplicar essa propriedade, que vai ser R de BD, BE, CD e CE, essas combinações, e a média igual a 4. Tá certo? A gente pode usar qualquer que seja a propriedade. Nós já avançamos aqui, nós já anteriormente avançamos G, né? E já vimos que isso era verdadeiro. Nós já é possível avançar também o F em BC, e aí de novo aplicar aquela propriedade envolvendo 2 e apenas 1, de forma que torna-se facilmente demonstrável essa possibilidade. E uma última propriedade bastante interessante é o parentesco do indivíduo com ele próprio, que é dado por metade de 1 mais F. Né? Então, a gente pode imaginar de várias formas. Uma delas seria imaginar o indivíduo F
né, esse indivíduo F, que tem informação BC, consequentemente, aplicando a regra de parentesco, é ele com ele mesmo, mas é o mesmo princípio. É 1/4 a probabilidade de B ser idêntico a B, B ser idêntico a C, C ser idêntico a B, C ser idêntico a C. A probabilidade de B ser idêntico a B é 1. A probabilidade de C ser idêntico a C é igual a 1. A probabilidade de B ser idêntico a C, isso define endogamia. A endogamia, o parentesco que é visto em 2 indivíduos, a endogamia é visto em um indivíduo. É a probabilidade, eu sou endogâmico se eu pegar os 2 alelos quaisquer para qualquer genótipo e esses 2 alelos ser idênticos por ascendência. Não é possível se o que eu recebi do pai, tá certo, e o da mãe, eles forem idênticos, é porque existe um ancestral em comum que está gerando a mesma cópia. Isso me torna endogâmico. Então, esse valor aqui representa a endogamia do indivíduo F, que nós estamos levando em consideração. Então, isso aqui vai dar 2/4, 2 mais 2F, é metade de 1 mais F. Então, estaria resolvida aí essa questão de parentesco. Então, vamos voltar aqui a falar sobre endogamia. Então, o conceito de endogamia é do indivíduo, parentesco envolve 2 indivíduos. Endogamia, a probabilidade de o alelo A ser idêntico por ascendência ao alelo B daquele indivíduo. Endogamia é um assunto muito importante. Nós vamos voltar a discutir nesse curso. Vão existir várias definições. Nós precisamos entender sobre a endogamia. Nós precisamos entender do efeito da endogamia na população, de estimadores de endogamia. Nós, como melhoristas, precisamos saber muita coisa sobre a endogamia. O primeiro conceito é esse conceito básico probabilístico. Depois nós vamos ver outro conceito importante sobre a endogamia, dado pela correlação dos gametas que se unem, um conceito vindo do Wright e o seu efeito na endogamia, mas por hora nós estamos interessados nessas relações probabilísticas, que são as relações que estão compondo o assunto da nossa conversa de hoje, que é a covariância entre parentes. Então essa é a primeira definição. Se eu tenho um indivíduo, é dado por essa expressão. Então, olhando essa genealogia, se eu quero a endogamia do indivíduo H, ele é formado pela união desses gametas destacados, consequentemente ele vai ter informação que representa o F e o G pequeno, o gameta F e G pequeno. Então, a probabilidade desse F ser idêntico a G, é o alelo que esse gameta traz, e esse F representa ser idêntico por ascendência ao alelo vindo por esse outro gameta, representado por G. Então, nós temos aí esse coeficiente da endogamia. Existe uma outra definição que invoca a definição 2 lá do parentesco. Que nós falamos que o parentesco também poderia ser visto entre os indivíduos F e G como sendo essa probabilidade. Então a gente chega à conclusão que a endogamia de um indivíduo é exatamente igual ao parentesco de seus pais. O indivíduo será endogâmico se vier do cruzamento entre pais aparentados. Essa é a regra básica. É o mesmo valor. Uma definição 3, nós estamos pensando no indivíduo, podemos pensar na média do indivíduo. O coeficiente de endogamia médio entre os descendentes do cruzamento é igual ao parentesco dos pais também. Então, vamos pensar não de indivíduo para indivíduo. Pensar no indivíduo X, que ele se autofecunda, ou pensar no indivíduo X, que ele cruza. Se ele autofecundar, ele deixa descendentes. Se ele era A pequeno, B pequeno, representando o A pequeno, B pequeno, 2 alelos do mesmo gene, como se fosse A grande e A pequeno, então são 2 alelos do mesmo gene. Então ele vai ser A pequeno, B pequeno,
B pequeno, A pequeno, B pequeno, B pequeno. Aqui são os genótipos. Ou homozigoto, 2 heterozigotos, ou homozigoto. Não, representa alelos do mesmo gene. Então, existe aqui a endogamia. A endogamia desse descendente. É a probabilidade desse alelo ser idêntico a ele. São os dois alelos idênticos, então vale 1. E esses dois alelos, a probabilidade de ser idêntico, vou representar aqui. A probabilidade de ser alelos idênticos, vou representar aqui. E esses dois vale 1. Se eu calcular agora, não de um indivíduo particular e seu genitor, mas a média da progênie. A média da progênie vai ser 2, mais essa probabilidade de A ser idêntico a B, tá certo? 2 vezes, dividido por 4. Então vai dar, o 2 vai dar metade de 1, mais 1 vezes a probabilidade de A ser idêntico a B. Mas a probabilidade de A ser idêntico a B é a definição da endogamia do indivíduo X. Então veja que a endogamia média da progênie é igual a metade de 1 mais f de x, que é igual ao parentesco de x com x. Então, isso também é válido, como dito anteriormente, para um indivíduo. Aqui nós estamos falando sobre a média da progênie. A mesma coisa, se não fosse autofecundação, fosse cruzamento, nós teríamos as várias progênies, aqui A, B, C, D, representa alelos de um mesmo gene A. Aí eu tenho o genótipo da descendência C, AD, BC, BD. Então, esse aqui é uma progênie que representa a endogamia, tá certo? E também essa probabilidade representa a endogamia dessa progênie. Então, a endogamia média vai ser a soma dividida por 4 dessas endogamias, mas por definição, pela definição 1, né, nós temos que é igual ao parentesco do pai. Então, de maneira geral, a gente pode dizer que a endogamia do indivíduo representa aí o parentesco dos pais, ou a endogamia média da progênie representa o parentesco dos pais. Então, faz falar de um indivíduo particular como também falando sobre a média. Pois bem, então nós aprendemos sobre o método geral, né? Então nós sabemos que existe uma expressão geral para o coeficiente para a covariância entre aparentados. É essa aqui. Ela vai ser fundamental, ela vai fazer parte lá do ganho de seleção. Então nós vamos estar com sempre atenção em relação a ela. Mas, vale quanto? Bom, você tem que me dizer aquilo que você quer. Eu quero a covariância entre irmãos completos. Ah, então me dá a genealogia. Eu sei o que são irmãos completos. Eu pego 2 indivíduos, cruzo. Se tiver uma espiga aqui, pegar 2 grãozinhos, esses 2 grãos vão gerar plantas e são irmãos completos. Eu sei que o pai desse indivíduo X é P, a mãe é M. O pai desse indivíduo Y é P, a mãe é M. Estou pensando nessa genealogia AB, dando origem a XY, para estabelecer essa covariância, eu preciso dessa probabilidade R de XY e dessa outra probabilidade U de XY. O R de XY, eu sei que X é filho de AB, posso avançar nessa genealogia, e o Y também é filho de AB. Já aprendi as propriedades, então é 1/4 de RAA, RAB, RBA, RBB. Vamos pensar que os pais que eu cruzei, tomei ao acaso da população, são pais não aparentados. Então esses valores aqui, vamos pensar que é igual a 0. Então fica 1/4 apenas de RAA mais RBB. Mas RAA nós já deduzimos. É metade de 1 mais F de A. É uma das propriedades que nós já deduzimos. R de BB nós já deduzimos. É metade de 1 mais F de B. Pensando que são indivíduos que eu tomei ao acaso da população. Supostamente a população como toda não é endogâmica? Supostamente. Provavelmente eu não estou trabalhando com a população alógama, em equilíbrio, sem endogamia. Então, a endogamia do indivíduo A e do indivíduo B é igual a 0. Então, metade mais metade dá 1, vezes 1/4 é igual a 1/4. Agora, esse U de XY. Eu tenho que considerar que X é AB,
deriva é filho de AB e Y é filho de AB. Então, é como se eu computasse simultaneamente probabilidades, identidade e probabilidade, que são parentesco entre dois indivíduos. Pode envolver simultaneamente. Se eu pegar esse A com A, fica também o B com B. Se eu pegar o A com B, sobra o B com A. Mas A e B, B com A, não são aparentados, desaparecem. Então, R de A com A eu sei que é metade de 1 mais F de A, e R de B com B é metade de 1 mais F de B. Considerando não endogâmicos, vai dar metade vezes metade, 1/4. Então, a covariância entre irmãos completos é 2 vezes o parentesco, que é igual a 1/4, mais o de XY, que é igual a 1/4. Então, vai dar metade de sigma 2A mais 1/4 de sigma 2D. Fórmula que nós já tínhamos apresentado na conversa anterior. Então, é possível obter esse valor. Se fosse meio-irmãos, mesma coisa. Tem que conhecer a genealogia. Pega uma planta, cruza aqui, pode ser com A e B, genitor diferente, pode ser com a população, pólen da população, aqui, pólen, né? Mas gera aqui uma população que é meio-irmão. Então, qual que seria a covariância? Bom, o X é filho de AB. O Y é filho de BC. Bom, nós vamos imaginar que A com B não tem parentesco nenhum, é população, nem B com C. Tá certo? E nem A com C. Então, só fica nessa expressão B com B. Então, vai dar 1/4 de R de B com B. Mas R de B com B é metade de 1 de F de B. Pensando que não é endogâmico, vai dar 1/8. E o de XY? Basta eu considerar essa expressão. Vai dar, simultaneamente, A com B, sobrou, né? Se eu colocar A com B, sobrou B com C. Se eu colocar A com C, sobrou B com B. Mas isso é zero, isso é zero, isso é zero, portanto, tudo é zero. A covariância entre meio-irmãos, isso não aparece. Aparece 2R de XY, R de XY é 1/8, então a covariância entre meio-irmãos é igual ao 1/4 sigma 2A. Informação de extrema importância. E uma última informação, por exemplo, a covariância entre tio e sobrinho. O indivíduo A cruzou com B, aqui eu tenho espigas, mandei parte para o teste, peguei sementes remanescentes, fiz o cruzamento envolvendo outro indivíduo e tem Y. É uma genealogia de, né, se eu pensar esse indivíduo X e Y aqui, são indivíduos que são tio e sobrinho. Como nesse exemplo aqui, simplificado, tio e sobrinho. Então, preciso do parentesco entre X e Y. Aqui eu tenho o X que está nesse patamar. Aqui eu tenho o Y que está nesse patamar. Né? E aqui nós temos 3 patamares. Aqui é o ancestral, aqui é a filial e aqui a geração de neto em relação ao A e B. Né? O sobrinho em relação a essa geração. Então eu preciso pegar o R de XY e expandir Y. Se eu expandir Y, eu vou para C e D. Nesse momento aqui, eu não posso expandir X. Posso no outro momento. Mas aqui eu não posso fazer uma abertura maior dessa expressão. Senão eu vou incorrer em erro. Eu tenho que desenvolver essa expressão. Agora sim eu tenho R de XC com R de XD, aplicando aquela propriedade. Vou então ver o R de XC e depois eu vou ver o R de XD. Aí o R de XC, eu posso de fato o X expandir para AB e o C, que está no mesmo patamar, expandir para B. Então nós já expandimos, vai dar 1/4 de R com A com B. Isso aqui é igual a zero. Vai dar 1/4 de RAA mais RBB. Isso aqui é metade de 1 mais FA, metade de 1 mais FB. Resulta em 1/4. R de X com D. X com D, provavelmente não aparentado. Indivíduo qualquer que não existe parentesco.
Então, eu vou voltar a essa parte aqui, vou dizer que é metade de 1/4 mais 0 vai dar 1/8. O de xy, aí sim eu posso dizer que x é filho de AB e y é filho de CD. Tem que ter 4 identidades, porque é uma interação, né, que envolve comparação de 4 alelos. Comparo, né, A com C, aí sobra, né, B com D, comparo A com D, sobra B com C. Então, a gente verifica que B e D são não aparentados. Então, 0. A e D são não aparentados. 0. B e C, né, até que existe. Esse aqui é pai, esse aqui é filho. Mas eu já tinha um 0 aqui, isso aqui tudo zerou. Então, a covariância entre tio e sobrinho é 2 vezes 1/8, vai dar 1/4 de segundo grau. Então, veja que eu posso, é fácil de eu calcular, mas requer conhecimento de genealogia e que requer conhecimento da teoria relativa à endogamia e parentesco, para eu, então, ter o conhecimento dessas covariâncias. Lógico que eu posso, né? Tem muita gente que já deduziu essas expressões, posso ir no livro e lá vai estar relacionado. Se for gêmeos, idênticos, se for irmãos completos, pai e filho na geração, o pai F2, o filho lá na geração F6, né? Grau K, tio, sobrinho, primo, irmão, meio-irmão. Então, nós já podemos conhecer as covariâncias entre parentes, porque esses valores aqui já são estabelecidos na literatura e prontamente utilizável para fins de melhoramento genético. Pois bem, o que a gente gostaria de apresentar sobre covariância entre parentes é sobre esse assunto, né? E a gente agradece aí a atenção de todos e a gente volta a falar em breve. Muito obrigado.